Olá, meus queridos alunos da rede municipal e demais alunos da nossa cidade de Belém do Pará. Eu sou o professor Júnior Soares, professor das redes públicas estadual e municipal. Tenho 27 anos de experiência, sou bacharel e licenciado pleno em História e com especialização em Educação Informática. Nós vamos convidar você, a partir de hoje, a partir desse momento, compartilhar conhecimento, que é a coisa mais bonita que pode haver na interação professor-aluno, ok? Então, iniciando, nós mandamos um abraço bem apertado nesse tempo de pandemia, de isolamento, mas um abraço virtual bem apertado em todos os nossos alunos das comunidades da Terra Firme, comunidade do Parque Amazônia, comunidade da Radional e assim por diante, tá? Sejam bem-vindos. Vamos lá? Bem, essa aula é uma aula para ciclo 3, relativo a sexto e sétimo ano, ok, pessoal? Vamos iniciar a aula 1 agora, tá? E o nosso tema é o que é história, né? É muito fácil perceber a importância do estudo da matemática, né? A matemática estuda os números e as suas relações. É bem fácil, né? Porque a gente precisa passar o troco, receber nosso salário, fazer as contas e assim por diante. Língua portuguesa também é fácil, porque nós precisamos nos comunicar, assim como nós estamos fazendo agora, tá? A comunicação pode ser feita da forma falada, escrita, através até de gestos, mas nós escolhemos a língua portuguesa como meio de comunicação, então fica fácil compreender. Bem, mas para que serve história? O que vai alterar na minha vida para melhor eu aprendendo história? Será que é só para ocupar o tempo? Será que história seria apenas e tão somente um registro do passado? Muito bem, vamos para o início da nossa aula, que é justamente o objetivo. O objetivo é ajudar a entender a ciência da história e a sua importância como ferramenta na compreensão da realidade. Bem, pelo objetivo da aula, você já pode perceber que nós não estamos falando aqui de história como um registro apenas do que aconteceu no passado, porque isso dificulta muito entender qual a utilidade, qual o objetivo, né? O que vai mudar na minha vida, o que eu vou ganhar estudando história. Realmente, a história como apenas uma lista de fatos daquilo que aconteceu no passado, ela engana. Por quê? Porque ela esquece que passado não existe só por ele mesmo. O passado existe vinculado ao tempo presente e, por sua vez, vinculado ao tempo futuro. Ok? Bem, então vamos ver algumas definições. Existem diferentes definições, mas uma das mais aceitas é que a história é uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas, do presente e do passado, e sobre as transformações pelas quais essas sociedades passaram ao longo do tempo. Então, antes de continuar, vamos ver uma definição ainda mais simples do que a história. História é a ciência que estuda o passado, ok, mas para contribuir na compreensão da realidade de hoje, da realidade presente. Ora, entendendo as raízes da realidade presente, do que acontece hoje no passado, nós vamos ter condições melhores de buscar, produzir, trabalhar, lutar para um futuro melhor. Um futuro melhor para mim, para você, para os seus familiares, para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua cidade, enfim, para o mundo que nós vivemos. Ok? Vamos continuar aqui. Estudar os acontecimentos do passado nos ajuda a compreender como era a vida das pessoas que vieram antes de nós e perceber quais costumes e práticas do modo de vida delas mudaram e quais permanecem. Bem, quem é que faz história? Nos livros mais antigos, nas obras que têm já há algum tempo, quando nós vamos analisar alguma coisa que aconteceu no passado, geralmente está escrito lá,
o rei tal fez alguma coisa, o general venceu tal batalha, né? O marechal fez tal coisa, o imperador proclamou a independência e assim por diante. Então, esse tipo de registro parece que sempre é uma pessoa, um salvador da pátria, alguma coisa semelhante a um super-herói que vai fazer com que as coisas aconteçam, com que as coisas realmente haja transformações no passado. Mas nós sabemos que não é assim, porque ninguém sozinho muda a sociedade, né? Na verdade, o que nosso interesse é o estudo da história no sentido das sociedades do passado. O que são sociedades? É o ser humano, sou eu, sou você, vivendo junto, em comunidade. Ok? Vamos lá, continuar? Uma outra possibilidade de entender história é entendê-la como a ciência que estuda o passado, buscando ajudar a compreensão do tempo presente, contribuindo para buscarmos um futuro melhor e mais digno. Bem, é um erro muito comum, às vezes, o aluno se confundir entre essa questão do tempo, né? Tempo passado, realidade presente e tempo futuro. Aí diz assim, o que a história estuda? Sabe, professor, eu acho que a história estuda o passado, o presente e o futuro. Não, isso é um engano muito comum, tá? Mas vamos melhorar essa parte aí. Primeiro, a história estuda o passado, a partir de perguntas que nós fazemos, a partir de questionamentos que nós fazemos do presente. O futuro, nós vamos trabalhar para um futuro melhor, compreendendo ou buscando compreender o mundo no qual nós vivemos. Tá? Então, essas perguntas que você sempre se fez ou vai fazer algum dia. Por que o mundo é assim? Por que existem pobres e ricos? Por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que as pessoas não gostam de política? Por que isso, por que aquilo? Bem, na verdade, a história tem uma ampla contribuição a dar para responder esses questionamentos que vocês já fizeram, estão fazendo e porventura vão fazer, ok? Por que estudar história, então? Mais uma vez, num mundo cada vez mais complicado, conhecer o que aconteceu se torna mais e mais importante. Dá base para entender o redemoinho que é o nosso dia a dia. É complicado porque muita coisa acontece, né? E muitas informações, e a história está aí para ajudar você, meu querido aluno, minha querida aluna, a entender o mundo que nós vivemos, tá? Vamos contar um caso que aconteceu alguns anos atrás, em uma das aulas para turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? O que aconteceu? O aluno me disse assim, professor, posso fazer uma pergunta? Ora, isso para qualquer professor é sinal de alegria, porque a participação de vocês, galera, queridos alunos e alunas, ela torna a aula cada vez mais rica. Todos os professores, sem exceção, posso falar pelos meus colegas, todos os professores gostam muito quando os alunos participam. Então a dúvida do aluno era o seguinte, ele disse assim, professor, nós estávamos estudando sobre o Egito Antigo, né? Uma civilização das pirâmides, dos faraós e assim por diante. Professor, como que esse cara, o autor do livro, sabe que isso realmente aconteceu? De que forma ele soube que aconteceram as coisas exatamente assim? Que o faraó era o governante do Egito e que as pirâmides serviam como templos, especialmente como sepulturas para esses grandes governantes. Eu fiquei contente e disse o seguinte, aí que entra o trabalho do cientista da história. Quando a gente fala de cientista, está sempre ligado, vem na nossa mente a ideia de alguém com um jaleco branco, num laboratório e assim por diante. Mas o trabalho do cientista da história, que é o historiador, pessoal, ele é muito mais semelhante ao trabalho de um investigador de polícia. O investigador de polícia é responsável por determinar se aconteceu um crime ou algum caso. E para isso, ele vai atrás de testemunhos, né? Testemunhas das pessoas, ele vai atrás de qualquer tipo de objeto que possa dar informação sobre aquilo que aconteceu. O investigador de polícia chama isso de pistas e o historiador chama isso de fontes históricas. E o que pode ser fonte histórica? Ora, pessoal,
é uma definição bem ampla. Pode ser tudo e qualquer coisa que possa dar ao historiador, ao cientista, ao investigador, informações mais próximas da realidade daquilo que realmente aconteceu, ok? Vamos dar uma olhada nos slides? Fontes históricas e o trabalho do historiador. O historiador estuda o passado a partir de perguntas e dúvidas que surgem no presente. A pergunta que o historiador procurará responder pode estar relacionada a um passado recente ou um passado bem distante. Como é possível para o historiador investigar um passado que não existe mais? Se você refletir sobre isso, vai concluir que as pessoas ao longo da vida deixam vestígios do que fizeram e pensaram. Tiram fotografias, escrevem cartas, leem livros, ouvem músicas, fabricam ou compram vários tipos de objetos, pintam telas, constroem edifícios e fazem muitas outras coisas que podem durar muitos e muitos anos. Quando são utilizadas pelo historiador em suas pesquisas, essas marcas deixadas pelas pessoas recebem o nome de fontes históricas. Elas podem ser, as fontes históricas, classificadas em fontes históricas materiais, né, do tipo documentos escritos, livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas, monumentos e assim por diante. E fontes históricas imateriais, memórias, músicas, lendas, línguas, crenças, etc. Para chegar a qualquer conclusão em seus estudos, os historiadores precisam examinar várias fontes diferentes. E aqui nós fazemos um destaque. História não pode e não é na base do achismo. Não é eu penso, talvez, né? Quem sabe aconteceu de tal forma assim. Não. A história é uma ciência, né? E para tal, ela trabalha com verdade científica. Ou seja, aquilo que efetivamente, na verdade, pode ser comprovado. Vamos refletir um pouco nesse momento sobre a diferença entre informação e conhecimento. Nós vivemos num tempo atual, pessoal, em que a informação ela está disponível de forma muito fácil, né? Quando o professor passa algum trabalho, né, o aluno corre para a internet muitas vezes, né, e vai acessando as ferramentas de busca. Mas isso é conhecimento? Vamos ver a diferença? Vamos lá. A educação escolar trabalha com conhecimento. Para isso são necessários a reflexão, o tempo de amadurecimento, o compartilhamento de ideias, a orientação e a experimentação. Boa parte das informações que obtemos por meio das ferramentas de busca na internet é superficial e descartável. E em nenhum momento o uso das novas tecnologias dispensa o domínio da leitura e da escrita. Substitui a escola ou substitui esse convívio maravilhoso que acontece entre professor e estudante, né? Entre professor e aluno, dentro do espaço da sala de aula. Essa interação entre mim e você, essa nossa interação é o que faz realmente valer a pena e é isso que nós chamamos de educação. Então vamos para o momento da revisão dessa nossa primeira parte da primeira aula sobre o que é história. Então, a história é a ciência que estuda o passado da humanidade a partir de questionamentos do presente e pode ajudar a construção de um futuro melhor. Um futuro melhor, mais uma vez eu lembro, um futuro melhor para todos nós, ok? Nós acabamos agora a primeira parte da nossa aula, mas tem mais, tá? Nós vamos agora trabalhar com a segunda parte da aula de história, que é o surgimento do ser humano, né? Então, vamos lá? Bem, o objetivo dessa segunda parte é compreender a diversidade de teorias acerca do surgimento do ser humano. De onde viemos? Quem foram os primeiros humanos? Como chegamos até aqui? Vamos estudar nossas origens?
Repare bem para essa figura que eu escolhi para vocês. Repare bem a diversidade dessas crianças que estão posando. Atrás tem um mapa, provavelmente é um mapa mundi, ou seja, um mapa do planeta, e elas estão, né, numa expressão alegre. Vejam a diversidade aí de etnias, de tipo de povos, tá? Isso tem a ver, gente, muito com a aula que a gente vai dar agora, essa parte da aula que nós vamos dar agora, que é a diversidade, né, das origens do ser humano. Então vamos lá? Desde muito tempo, o ser humano tem questionado sobre sua origem, sobre quem teriam sido os primeiros seres humanos. Estes questionamentos têm relação com as dúvidas sobre a própria origem do universo. Então, depois de satisfeitas, pessoal, as necessidades do ser humano em relação à comida, à água, ou seja, depois de satisfeitas as condições, as necessidades do ser humano para a sua sobrevivência, certamente todos os povos, né, em cada canto do planeta ao longo dos séculos, têm se feito basicamente essas perguntas. De onde nós viemos? Quem foram os primeiros seres humanos? É disso que nós vamos trabalhar agora. Todos os povos e culturas ao longo dos séculos procuraram respostas a esses questionamentos. E hoje em dia, as respostas se baseiam geralmente em dois tipos de explicações ou teorias sobre o surgimento dos seres humanos. A teoria da criação ou teoria criacionista, cuidado que os nomes são parecidos, e a teoria da evolução ou teoria evolucionista. O próprio nome já diz muito sobre esse tipo de teorias. Bem, vamos estudar a primeira teoria agora, a teoria da criação ou teoria criacionista. Na teoria criacionista, os seres humanos, assim como todas as outras espécies, foram criados por um ou mais divindades, ou seja, seres extraordinários e sobrenaturais. Vamos dar uma olhada com cuidado em relação a isso? Bem, essa teoria, que a gente chama de teoria da criação ou teoria criacionista, ela é a mais comum, né? Ela é a mais fácil de entender. Talvez você mesmo, né, já tenha visto em alguns lugares em relação a esse tipo de explicação sobre o surgimento do ser humano. São exemplos dessa teoria a narrativa do Gênesis, livro constante nas escrituras sagradas, cristã e judaica. De acordo com essa narrativa, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. Então nós pegamos duas imagens aí com trechos da Bíblia, né, judaica e cristã, né? Esses textos aí são do livro, o primeiro livro da Bíblia, chama livro do Gênesis, tá? Então a primeira imagem está dizendo assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A segunda imagem diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Bem, esses são dois exemplos de narrativas que nós estamos muito mais acostumados realmente na nossa cultura aqui brasileira. Isso não significa que seja a correta ou a errada. Então você facilmente já deve ter visto isso lendo a Bíblia ou escutando na rádio, na televisão, jornal e assim por diante, ou conversando com alguns colegas, especialmente aquelas pessoas que estão mais engajadas em algum tipo de religião. Mas essa não é a única explicação do tipo criacionista. Lembra que nós falamos anteriormente que todos os povos ao longo dos séculos, todas as culturas, têm a sua forma de explicar o surgimento, a origem dos seres humanos? Vamos ver outro exemplo? Já a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão da deusa Nuwa, que ao perceber sua sombra sobre as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. Então nós escolhemos uma imagem aí, né, baixada das redes sociais, da internet, melhor dizendo,
representando alguns deuses da mitologia ou da religião tradicional da China. Tá? Bem, no Japão, que é um outro exemplo que nós podemos dar, a mitologia japonesa, ou a religião tradicional, conforme vocês queiram, ela diz que a origem dos seres humanos foram dois deuses, tá? Izanagi e Izanami, os deuses primordiais, aqueles que foram os primeiros deuses, que criaram os outros deuses e também os seres humanos. Bem, o resumo dessa primeira parte é o seguinte, pessoal. Cada cultura, cada povo tem a sua forma de explicar a nossa origem e falar sobre os primeiros seres humanos. E devemos respeito, né, a cada uma dessas culturas e cada uma dessas explicações. Por quê? Respeito pela cultura e pela crença dos outros faz parte da construção de um mundo melhor, mais justo, mais humano, e faz parte também daquilo que nós chamamos de democracia. Tá bom? Bem, a teoria da criação ou teoria criacionista é baseada na fé, em crenças religiosas. Cabe a cada um a decisão pessoal de rejeitá-la ou aceitá-la como explicação. Não sou eu, porque não é o papel do professor dizer para vocês devem acreditar nisso e devem rejeitar aquilo. Tá? Apesar de que a história trabalha, como eu já falei, com a ciência, o ser humano e todo ser humano tem o direito, que ninguém pode tirar, direito à crença pessoal, ou seja, de acreditar naquilo que quer. Ok? Então, vamos estudar a partir de agora a segunda teoria, a teoria evolucionista. Tá? A teoria evolucionista é baseada na ciência e em evidências científicas. Ela exige mais esforço em entendê-la. A teoria evolucionista é a explicação mais completa que temos sobre a forma como a vida, as diferentes espécies de seres vivos, evoluiu ao longo de milhares de anos desde a origem da vida. E assim como a vida, a própria teoria evoluiu, conforme vários cientistas foram fazendo observações e descobertas, principalmente a partir do século XIX. Antes disso, a ideia dominante era de que os seres vivos não mudavam e, portanto, não evoluíam. Essa ideia predominou durante a maior parte da nossa história. A teoria evolucionista é baseada especialmente em dois conceitos de seleção natural e adaptação. Para entender o que é seleção natural, segundo a teoria evolucionista, é preciso lembrar que a noção de seleção artificial já existia no século XIX. Basta que você pense no aprimoramento das raças de cachorro. Gente, as raças que existem hoje, muitas delas, pessoal, resultaram de um cruzamento de raças diferentes de acordo com os criadores foram querendo determinadas características nas raças atuais. A seleção natural seria um processo, então, similar, parecido, mas que ocorreria ao acaso, na própria natureza, sendo que as pequenas diferenças entre seres da mesma espécie fariam com que alguns indivíduos fossem mais aptos a sobreviver. A longo prazo, sobreviveriam apenas os indivíduos de uma determinada espécie, que possuíssem aquelas pequenas diferenças que lhes davam alguma vantagem. Com o tempo, esses indivíduos mais bem adaptados se tornavam mais numerosos porque tinham mais chances de procriar, com seus filhos herdando as mesmas características, até que se tornassem dominantes, dando origem a uma nova espécie. Esta é a forma como a teoria evolucionista explica a adaptação das espécies, ou seja, a seleção natural favorece a sobrevivência dos mais adaptados ao ambiente, até que suas características se tornem dominantes. Tá? Vamos fazer agora uma revisão dessa segunda parte, um pequeno resumo. Tá? Então, vamos ver o surgimento do ser humano. Buscando explicar a nossa origem, existem dois tipos básicos de teoria. A teoria da criação, tá? Em que diz que os seres humanos foram criados
por uma ou mais divindades de acordo com cada cultura. Essa teoria se baseia na fé e em crenças religiosas. E a teoria da evolução. Os seres humanos são o resultado, de um processo incessante, vagaroso, de evolução das espécies. A teoria da evolução, como nós já dissemos, ela é baseada na ciência. E agora, em que nós encerramos nossa aula de hoje, a primeira aula destinada ao C3, né, ao 6º e 7º ano, eu quero dizer para vocês que foi um grande prazer compartilhar o conhecimento. Pessoal, um grande abraço e nós vamos nos encontrar de novo, ok?